Há uma verdade sendo silenciada neste exato momento, uma verdade que pode mudar o destino eterno da sua alma, e você está prestes a descobri-la. Enquanto o mundo corre atrás de conveniências, enquanto multidões celebram cada avanço tecnológico como progresso inevitável, poucos percebem que estamos caminhando, passo a passo, para o cumprimento de profecias milenares que foram escritas com o sangue de mártires e seladas com o Espírito de Deus. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é teoria, não é especulação humana, não é invenção de homens assustados. É a palavra viva do Deus eterno ecoando através dos séculos, chegando até você, neste dia, nesta hora, porque o Senhor tem algo a dizer ao seu coração. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da palavra de Deus. Porque o que vamos compartilhar aqui não é entretenimento, não é conteúdo comum. É alimento espiritual para dias de fome, é luz para tempos de trevas, é discernimento para uma geração que precisa desesperadamente enxergar além das aparências. Vivemos em uma era em que o dinheiro está se transformando diante dos nossos olhos. O papel moeda que seus avós seguravam nas mãos, que carregava o suor do trabalho honesto, está sendo substituído por números invisíveis em telas brilhantes. Cartões, aplicativos, pagamentos por aproximação, moedas digitais governamentais. Tudo muito conveniente, dizem. Tudo muito seguro, prometem. Tudo muito moderno, celebram. Mas enquanto a humanidade aplaude essa transformação, enquanto governos do mundo inteiro aceleram a implementação de sistemas financeiros totalmente digitais, a Bíblia Sagrada, escrita há quase 2000 anos, já havia alertado sobre um tempo em que o controle sobre comprar e vender seria usado como instrumento de domínio sobre as almas. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Estas palavras não foram escritas por um visionário qualquer. Foram reveladas ao apóstolo João, servo fiel de Cristo, exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Ele viu, ele recebeu, ele registrou aquilo que o Espírito Santo lhe mostrou sobre os últimos dias. Pense bem no que essas palavras dizem. Um sistema em que ninguém pode comprar ou vender sem uma marca, sem um sinal, sem submissão a uma autoridade que exige adoração. Isso não é ficção. Isso não é fantasia religiosa. Isso é profecia bíblica registrada nas Escrituras Sagradas, e nós estamos vendo os alicerces desse sistema sendo construídos diante dos nossos olhos. Quando o dinheiro físico desaparecer completamente, quando cada transação for digital, quando cada compra for rastreada, quando cada movimento financeiro depender de aprovação eletrônica, quem controlará esse sistema terá poder absoluto sobre a vida das pessoas. Terá poder de excluir, de silenciar, de punir quem não se submeter. Mas aqui está a questão que precisa ser entendida com clareza e sobriedade. O problema não é a tecnologia em si. O problema não é o dinheiro digital por ser digital. O problema é o que pode ser feito com essa ferramenta nas mãos erradas, especialmente quando esse poder é usado para forçar as pessoas a negarem a Deus, a rejeitarem Cristo, a adorarem aquilo que não é digno de adoração. A marca da besta não é apenas um número, não é apenas um chip, não é apenas uma tecnologia. É um sistema de controle que exige lealdade absoluta a um governo mundial, a um líder que se colocará no lugar de Deus, exigindo adoração que pertence somente ao Criador. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 14 versículos 9 a 11, se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Estas são palavras solenes, palavras que devem fazer cada um de nós parar e refletir profundamente sobre as escolhas que faremos quando a pressão vier. Porque a pressão virá. A Bíblia não deixa dúvidas. Haverá um tempo de grande tribulação, um tempo em que a fé será testada como nunca antes na história humana. Haverá promessas de segurança em troca de submissão. Haverá ameaças de exclusão para quem não se conformar. Haverá fome, necessidade, sofrimento para aqueles que se recusarem a receber a marca.
E é exatamente aqui que entra a segunda parte da pergunta que dá título a esta mensagem. Você está preparado para a fome? A fome física é terrível, é dolorosa, é uma das experiências mais degradantes que um ser humano pode enfrentar. Mas há algo pior do que a fome física, e é a fome espiritual. Conforme está escrito em Amós capítulo 8 versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vivemos em uma geração que tem acesso a mais informação do que qualquer outra na história, mas que está espiritualmente faminta. Temos bibliotecas inteiras nos nossos bolsos, mas não conhecemos a palavra de Deus. Temos conexão com o mundo todo, mas estamos desconectados do Criador. E quando os dias difíceis chegarem, quando o sistema que sustenta nossa vida confortável começar a desmoronar, quando o dinheiro não tiver mais valor ou não puder mais ser acessado sem submissão, será a fé que nos sustentará. Será o conhecimento profundo da palavra de Deus que nos manterá firmes. Será a comunhão com Cristo que nos dará força para resistir. Porque a preparação para os últimos dias não é acumular comida enlatada ou construir bunkers. A preparação verdadeira é espiritual. É ter o coração enraizado em Cristo. É ter a mente renovada pela palavra. É ter o espírito fortalecido pela oração. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, enfrentou a fome no deserto por 40 dias e 40 noites. E quando o tentador veio até ele, oferecendo uma solução fácil, uma saída rápida, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Conforme está escrito em Mateus capítulo 4 versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é a verdade que precisa estar gravada no nosso coração. Não é o pão físico que nos mantém verdadeiramente vivos. É a palavra de Deus. É a comunhão com o Pai. É a presença do Espírito Santo habitando em nós. Quando Elias, o profeta do Altíssimo, foi perseguido pela rainha Jezabel, quando sua vida estava em perigo e ele não tinha para onde ir, Deus não o abandonou. Conforme está escrito em 1 Reis capítulo 17 versículos 2 a 6, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus alimentou seu servo de forma sobrenatural. Usou até mesmo corvos, aves consideradas impuras, para levar provisão ao seu profeta. E mais tarde, quando o ribeiro secou, quando nem mesmo aquela fonte de água permaneceu, Deus enviou Elias até uma viúva pobre em Sarepta. Uma mulher que estava preparando a última refeição para si e para seu filho, esperando morrer de fome logo em seguida. Mas quando ela obedeceu à palavra do profeta, quando ela colocou Deus em primeiro lugar mesmo na sua necessidade extrema, o milagre aconteceu. Conforme está escrito em 1 Reis capítulo 17 versículos 14 a 16, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falará pelo ministério de Elias. O que Deus revelou naquele tempo, ele ainda revela hoje. O Deus que sustentou Elias no deserto é o mesmo Deus que nos sustentará nos dias difíceis que virão. O Deus que multiplicou a farinha e o azeite para a viúva é o mesmo Deus que pode suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Mas isso exige fé. Isso exige confiança. Isso exige disposição para colocar Deus acima de todas as coisas, mesmo quando o preço for alto, mesmo quando a pressão for grande, mesmo quando todos ao nosso redor estiverem fazendo concessões. A história do povo de Israel no deserto nos ensina lições poderosas sobre dependência de Deus. Durante 40 anos, uma geração inteira caminhou pelo deserto, e todos os dias Deus enviava o maná do céu. Conforme está escrito em Êxodo capítulo 16 versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Deus os alimentou sobrenaturalmente, mas também os testou. Alguns tentaram acumular maná para o dia seguinte, desobedecendo a ordem de Deus,
e o que guardaram criou bichos e cheirou mal. Deus estava ensinando dependência diária, confiança contínua, obediência simples. Estamos vendo sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e é hora de despertarmos espiritualmente. O sistema financeiro global está sendo reestruturado. Governos estão implementando moedas digitais de bancos centrais. Tecnologias de identificação biométrica estão se tornando comuns. Sistemas de crédito social já estão em operação em algumas nações, determinando quem pode viajar, quem pode comprar, quem tem acesso a serviços básicos com base em comportamento e obediência. Tudo isso está acontecendo, não em um futuro distante, mas agora, nos nossos dias. Mas ouça com atenção, saber dessas coisas não deve nos levar ao medo paralisante. Deve nos levar à preparação espiritual. Deve nos levar ao arrependimento sincero. Deve nos levar a buscar a Deus com todo o nosso coração enquanto ainda há tempo. Conforme está escrito em Isaías capítulo 55 versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo é curto, mas a misericórdia de Deus ainda está disponível. A porta da graça ainda está aberta. O convite para a salvação ainda ecoa através da palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo não como um rei conquistador montado em cavalo de guerra, mas como um servo humilde, nascido em uma manjedoura, criado em uma família simples, identificado com os pobres e necessitados. Ele poderia ter tido todas as riquezas do mundo, mas escolheu não ter onde reclinar a cabeça. Ele poderia ter exigido adoração pela força, mas escolheu o caminho do amor e do sacrifício. Conforme está escrito em Filipenses capítulo 2 versículos 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Este é o Jesus que pregamos. Este é o Cristo que seguimos. Um Salvador que conhece nossas dores, que entende nossas lutas, que experimentou a tentação, a fome, a sede, a rejeição, a traição, o sofrimento. E por isso ele pode nos socorrer em todas as nossas aflições. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 2 versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus entende o que significa ter fome. Jesus entende o que significa ser excluído. Jesus entende o que significa enfrentar pressão para negar a verdade. E ele venceu. Ele resistiu. Ele permaneceu fiel até o fim. E por causa da sua fidelidade, por causa do seu sacrifício na cruz, por causa da sua ressurreição vitoriosa, nós também podemos vencer. Não pelas nossas próprias forças, não pela nossa própria sabedoria, não pelos nossos próprios recursos, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós quando cremos em Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador. Conforme está escrito em Romanos capítulo 8 versículos 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Perceba a força dessas palavras. Nem a fome nos separará do amor de Cristo, nem a perseguição, nem a exclusão do sistema econômico, nem a marca que nos será oferecida em troca de conforto e segurança. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus se estivermos firmados em Cristo. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa rocha. Essa é a nossa âncora em meio à tempestade. Mas para estar preparado para esses dias, você precisa mais do que conhecimento intelectual sobre profecias. Você precisa de um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Você precisa conhecer a sua voz. Você precisa ter intimidade com Ele através da oração. Você precisa estar alimentado pela palavra de Deus diariamente. Porque quando a pressão vier, quando a escolha tiver que ser feita, não será a teoria que vai te sustentar. Será a fé.
Será a convicção profunda de que Jesus Cristo é o Senhor e de que nenhum outro merece adoração. Conforme está escrito em Mateus capítulo 24 versículos 9 a 13. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Perseverar até o fim. Esta é a palavra-chave. Não se trata apenas de começar bem, mas de terminar bem. Não se trata apenas de confessar Cristo quando é fácil, mas de permanecer fiel quando o preço é alto. A preparação espiritual começa agora, não quando a crise chegar. Começa com o arrependimento sincero dos pecados. Começa com o abandono daquilo que desagrada a Deus. Começa com dedicação à leitura e meditação na palavra. Começa com vida de oração constante. Começa com jejum quando o Espírito nos conduz. Começa com comunhão com outros crentes que estão buscando a Deus de verdade. Começa com testemunho corajoso de Cristo em meio a uma geração perversa e corrupta. Daniel, aquele jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, nos deixou um exemplo poderoso de como permanecer fiel a Deus mesmo em meio a um sistema que exigia conformidade. Quando o decreto do rei proibiu a oração a qualquer deus exceto o próprio rei, Daniel não se intimidou. Conforme está escrito em Daniel capítulo 6 versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e, abrindo as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele continuou orando. Ele continuou buscando a Deus. Ele não se curvou ao decreto humano. E o resultado? Foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso, testemunhando o poder e a fidelidade do Deus Altíssimo. O rei que havia assinado o decreto ficou tão impressionado que fez outro decreto ordenando que todos tremessem e temessem diante do Deus de Daniel. A fidelidade de um homem mudou o rumo de uma nação inteira. Deus está procurando homens e mulheres assim em nossa geração. Pessoas que não se curvarão diante da pressão do sistema. Pessoas que não aceitarão a marca em troca de conveniência. Pessoas que preferirão sofrer temporariamente do que negar o Cristo que a salvou. Pessoas que dirão, como os 3 amigos de Daniel disseram diante da fornalha ardente: o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Conforme está escrito em Daniel capítulo 3 versículos 17 e 18. Observe a fé inabalável desses jovens. Eles acreditavam que Deus poderia livrá-los. Mas mesmo que ele não o fizesse, mesmo que a vontade de Deus fosse permitir que morressem na fornalha, eles não se curvariam. Eles não adorariam a imagem de ouro. Sua fidelidade não dependia do resultado. Dependia de quem Deus é, não do que Deus faria. Essa é a fé que precisamos cultivar. Uma fé que confia em Deus não porque Ele nos dá o que queremos, mas porque Ele é digno de toda confiança, independentemente das circunstâncias. Essas palavras ecoam com força nos dias em que vivemos. O mundo está sendo preparado para adorar a besta, para aceitar o anticristo, para receber a marca que representará submissão total a um sistema que se opõe a Deus. E aqueles que se recusarem enfrentarão consequências severas. Mas a palavra de Deus é clara: é melhor perder a vida temporal do que perder a vida eterna. É melhor sofrer por um breve momento do que sofrer eternamente separado de Deus. Conforme está escrito em Marcos capítulo 8 versículo 36, pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Nada que este mundo oferece vale mais do que a salvação da sua alma. Nenhum conforto, nenhuma segurança, nenhuma riqueza, nenhuma posição social vale a pena se o preço for negar a Cristo e receber a marca da besta. As consequências eternas são claramente descritas na palavra de Deus, e não são negociáveis. Mas ouça também a promessa para aqueles que vencerem. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20 versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem,
e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que permanecerem fiéis, mesmo que isso custe suas vidas, reinarão com Cristo. Receberão coroas de glória. Serão honrados diante de todo o universo como vencedores que não amaram suas vidas até a morte. A pergunta que cada um de nós precisa responder no silêncio do coração, diante de Deus, é esta: o que eu farei quando chegar o momento da escolha? Aceitarei a marca para preservar meu conforto e minha vida física? Ou confiarei em Deus mesmo quando não puder comprar nem vender? Escolherei a vida eterna ou a sobrevivência temporal? Essa é a decisão mais importante que qualquer ser humano terá que fazer nos últimos dias, e a preparação para essa decisão começa agora, neste momento, enquanto você ainda tem tempo de fortalecer sua fé. E aqui está algo fundamental que precisa ser compreendido: ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Cristo. Conforme está escrito em Mateus capítulo 24 versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Qualquer pessoa que disser que sabe quando Jesus voltará está mentindo. Qualquer profecia humana que marcar datas está enganando. Nossa responsabilidade não é calcular tempos e estações. Nossa responsabilidade é vigiar, estar prontos, viver em santidade, esperando com fé a volta do nosso Senhor. Mas embora não saibamos o dia exato, Jesus nos mandou discernir os sinais dos tempos. Conforme está escrito em Mateus capítulo 16 versículo 3, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Os sinais estão por toda parte. Guerras e rumores de guerras. Terremotos em vários lugares. Fomes. Pestilências. Amor esfriando. Iniquidade se multiplicando. Falsos profetas enganando muitos. A tecnologia tornando possível o controle global previsto no Apocalipse. Tudo isso está acontecendo, e aqueles que têm olhos espirituais podem ver. Mas a questão não é apenas ver. A questão é estar preparado. E a preparação verdadeira é do coração. É ter certeza da salvação em Cristo. É ter paz com Deus através da fé no Senhor Jesus. É ter o Espírito Santo habitando em você, transformando você de dentro para fora. É viver cada dia como se fosse o último, mas planejando como se você fosse viver mais 100 anos, sempre fiel, sempre vigilante, sempre esperando. Conforme está escrito em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, havia 5 virgens prudentes e 5 nécias. Todas esperavam um noivo. Todas tinham lâmpadas. Mas apenas 5 tinham azeite suficiente para manter suas lâmpadas acesas quando o noivo demorou. E quando o noivo finalmente chegou à meia-noite, as 5 prudentes entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. As 5 nécias que haviam saído para comprar azeite voltaram tarde demais, e o noivo disse: "Não vos conheço." A lição é clara: não basta começar bem. É preciso ter reserva espiritual. É preciso estar preparado para a demora. É preciso manter a fé acesa mesmo quando a espera se prolonga. O azeite representa o Espírito Santo, representa a vida espiritual autêntica, representa a intimidade verdadeira com Deus que não pode ser emprestada, que não pode ser comprada na última hora. Ou você tem, ou não tem. E se você não tem quando o noivo chegar, será tarde demais. Por isso Jesus termina essa parábola dizendo: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." Conforme está escrito em Mateus capítulo 25 versículo 13. Vigiar não significa viver com medo. Vigiar significa viver com expectativa santa. Significa viver em santidade. Significa viver pronto para encontrar com o Senhor a qualquer momento, mas também vivendo com propósito e significado cada dia que Ele nos concede aqui. Significa fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. Significa amar as pessoas que Ele colocou no nosso caminho. Significa ser luz em meio às trevas. Significa ser sal que preserva e tempera. Significa ser testemunha fiel de Cristo Jesus. E parte fundamental dessa vigilância é estar espiritualmente alimentado. Lembra da pergunta: você está preparado para a fome? A fome que realmente importa não é apenas a física. É a fome espiritual. É ter fome e sede de justiça, como Jesus disse no Sermão do Monte. Conforme está escrito em Mateus capítulo 5 versículo 6,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Buscar a Deus com todo o coração. Desejar sua presença mais do que o pão de cada dia. Ansiar por sua palavra mais do que por riquezas. Quando você tem essa fome espiritual sendo satisfeita diariamente em Deus, a fome física se torna suportável. Quando você está cheio da presença do Espírito Santo, as privações materiais não destroem sua fé. Quando você conhece verdadeiramente a Cristo, você pode dizer como o apóstolo Paulo disse: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Conforme está escrito em Filipenses capítulo 4 versículos 12 e 13. Este é o coração preparado. Este é o espírito fortalecido. Este é o crente que não será abalado quando a tempestade vier, porque sua casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Não sobre areia de emoções passageiras, não sobre areia de bênçãos materiais, não sobre areia de conveniências temporais, mas sobre a rocha sólida da palavra de Deus e do relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. O chamado de Deus para você hoje não é viver com medo do futuro. O chamado é viver com fé no presente. É se arrepender de tudo que está errado em sua vida. É entregar o controle total a Jesus Cristo. É permitir que o Espírito Santo faça a obra de transformação em você. É dedicar-se à palavra de Deus como nunca antes. É orar sem cessar. É viver em santidade. É estar pronto para o que vier, confiando que aquele que começou a boa obra em você a completará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está voltando. Os sinais estão claros. O tempo está se esgotando. Mas a porta da graça ainda está aberta. A misericórdia de Deus ainda está disponível. A salvação ainda pode ser alcançada por todo aquele que invocar o nome do Senhor. Conforme está escrito em Romanos capítulo 10 versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o seu passado. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quão distante de Deus você esteja. Se você se voltar para Ele com coração sincero, Ele te receberá de braços abertos. Mas não deixe para depois. Não espere uma hora mais conveniente. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. A porta pode se fechar. O tempo de graça pode terminar. O coração pode se endurecer ainda mais. Por isso, enquanto você ainda pode ouvir sua voz, não endureça o seu coração. Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim. Que Ele nos dê força para resistir quando a pressão vier. Que Ele nos encha de amor por Cristo que supere qualquer amor por este mundo. Que Ele nos prepare para os dias que virão, não com medo, mas com fé inabalável no Deus que é fiel e verdadeiro. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo do vídeo, ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Amém.